Olá, meus queridos. Boa noite. Como que vocês estão? Estão tudo bem? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. Vamos direto ao ponto. Então, a nossa aula hoje será uma aula de novas tecnologias em diagnóstico por imagem. O meu nome é professor Marcos Vinícius, como vocês já conhecem. Meus queridos, essa matéria ela é uma matéria muito importante, como eu tenho falado para vocês, e essa é uma matéria que, como eu digo, a radiologia ela está em constante evolução. Ela surgiu por volta de 1895. O Will Corrad Röntgen, ele descobriu a radiação X. Desde então, nós fomos tendo várias evoluções dentro da área da radiologia. Nós tivemos a radiologia odontológica em 86, Becquerel descobre a radioatividade em 86 também. Depois nós tivemos radiologia industrial, já tinha relatos de radiografando peças, já em 86. Nós tivemos mamografia na década de 30, estudos de ressonância magnética já na década de 50, tomografia na década de 70. Então a gente teve várias evoluções aí dentro da radiologia. A radiologia ela foi evoluindo, assim como a máquina digital, a televisão foi tendo evoluções, ela foi evoluindo também. Então, ela não ficou para trás. A gente teve essas grandes evoluções dentro da nossa área. Então, é muito importante a gente saber e a gente entender dessas novas tecnologias. Como eu sempre falo para vocês, a tomografia é um exemplo disso, né? Que a tomografia teve primeira geração, segunda, terceira, helicoidal, mid-slice, até chegar onde ela chegou. Ela passou por vários processos. Então, nós tivemos a descoberta da atividade do rádio, do polônio, pelo casal Curie. Então, nós temos várias evoluções dentro da radiologia. E hoje, em específico, eu chamo a atenção para vocês de algo que provavelmente, às vezes, até algum professor já comentou, já falou, que é algo que é uma nova tecnologia. Na verdade, não é tão nova assim, ela já vem desde a década de 80, mas como ela vem aprimorando, ela é pouco conhecida. Nós, por exemplo, aqui no interior, a gente não tem nenhum clínica que realiza esse exame. Em Goiânia, nós temos 5, 6 no máximo. Então, é uma área pouco conhecida, pouco falada. Então, que é o PET-CT, tomografia por emissão de plasma. Ela é um tipo de, uma das novas tecnologias existentes, ok? E o que a gente entende por essas novas tecnologias? Tudo nessa vida vai sofrendo evoluções, como eu disse para vocês. Então, a tecnologia na indústria, nas ciências, a mesma radiologia industrial sofre evoluções. Então, a nossa área da medicina, da saúde, não ficou atrás. Nós temos aí a nanotecnologia, que nós vamos passar um vídeo para vocês, vou deixar disponível para vocês assistirem, depois fazerem alguns trabalhos, alguns comentários, ok? Mas para eu falar do PET-CT, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Nós temos 3 tipos de tomografia. Nós temos a tomografia computadorizada, né, a TC, conhecida por todos vocês, essa que eu disse, das várias gerações que vocês já vêm estudando, né? Nós temos a tomografia industrial, né? A tomografia computadorizada, como a gente mesmo já sabe, nós vamos verificar a parte anatômica do meu paciente, né? E doenças existentes. A tomografia industrial, nós vamos utilizar lá na radiologia industrial, como o próprio nome diz. Nós vamos utilizar ela na industrial para análises de blocos de concreto em construção civil. Então, é muito importante a gente conhecer também sobre essa parte. E nós temos a tomografia por emissão de pósito, que praticamente é a nossa aula de novo,
de hoje, a nossa tecnologia em tomografia por emissão de pósito. Mas para eu falar do PET, eu não tenho como eu não falar da medicina nuclear. Eu vou fazer uma introdução, eu sei que nós já estudamos sobre isso. Perdão. Mas eu vou falar para vocês sobre a medicina nuclear, que ela é dividida em 4 áreas distintas, basicamente, né? Mas que é o diagnóstico em vivo, diagnóstico in vitro, a terapia, o PET, CT, PET acoplado à tomografia, e tem também o PET em RM, que é uma nova tecnologia, e em um outro momento nós iremos falar sobre ele também, que é uma nova tecnologia existente, bastante interessante também, que se eu não me engano, o PET-CT no Brasil, o PET em RM, PET-RM, ele tem 2 lugares apenas, ok? O diagnóstico in vitro. O diagnóstico in vitro, a gente, como eu vou colher o meu material do meu paciente, geralmente o sangue, e eu vou colocar o quê, professor? Eu vou misturar ele com um radiofármaco, com um elemento radioativo, para eu descobrir células cancerígenas e entre outros. Qual que é esse elemento radioativo, professor? Me diga que eu vou fazer. É o iodo 127. Aqui no caso, no interior, aqui em Goiás, a gente não tem esse tipo de tecnologia. Mais próximo que nós temos é em Brasília. Okay? Um dos pontos positivos é que o meu paciente não vai ter contato com esse elemento radioativo. O diagnóstico em vivo, eu vou injetar o elemento radioativo dentro do meu paciente. Ele vai percorrer basicamente o corpo do meu paciente, fazendo esse mapeamento. A gente vai aplicar o Tecnense 99, o galho, o talho, entendeu? E esse elemento radioativo, ele percorre o meu corpo do meu paciente. E mais uma vez eu pergunto a vocês, qual que é o elemento radioativo mais utilizado na medicina nuclear? Tecnense 99. A terapia, a gente vai utilizar o iodo 131 para fazer tratamento de tireoide no meu paciente. O paciente terá alguns cuidados, ele vai ficar na sala, né, vai ficar na nossa clínica, perdão, e ele vai ficar isolado, geralmente por alguns dias, de 3 a 4 dias, na verdade ele deveria ficar até mais, né? Mas ele fica esse tempo todo fazendo o tratamento, fica isolado, ele não irá receber visitas, se receber visita só pelo interfone, pelo vídeo, né? Então, esse é a nossa terapia, que existe também dentro da medicina nuclear. Eu não coloquei aqui, mas a gente tem a utilização do Samário 153, que serve como um antiálgico, que dá um alívio para o meu paciente, quando o meu paciente está em estado final de câncer, né? Que aí ele sente um alívio, melhora quando a morfina já não faz mais efeito. E nossa aulinha de hoje, que é a respeito do PET-CT, que é uma nova tecnologia híbrida. Foi um boom para a área da saúde, foi para a área da imagem, na verdade, do diagnóstico de imagem, que eu vou utilizar 2 tecnologias para obter uma imagem. Então, nós vamos ter a tecnologia PET, que ele vai verificar a parte metabólica do meu paciente, e a tomografia, que vai verificar a parte anatômica. E a gente acopla, teremos essa imagem aí. Ok? Então, como eu disse para vocês, são uma tecnologia híbrida, né? Que vai estudar estruturas como osso, músculo, cérebro, pulmão, fígado, rins. Então, a gente vai utilizar essas 2 tecnologias, né, para realizar esse tipo de exame. E aqui no caso, essa tecnologia, meus queridos, ela vai ser o quê? Nós vamos ter uma sala de comando, onde vai ficar o meu profissional, o meu técnico ou o meu tecnólogo em radiologia, onde essa sala será revestida de chumbo e revestida para a gente proteger meu paciente, o meu profissional da radiação.
Então, nós temos o vidro plumbífero, que serve para proteger também. Nós temos aqui o aparelho, né, de computador para a gente verificar as imagens para trabalhar. E as indicações, uma das indicações são a metástase, lesões benignas e malignas, verificar o estadiamento do tumor maligno, avaliar uma resposta terapêutica. Por exemplo, a gente começou a fazer um tratamento com a radioterapia. E aí o médico vai solicitar para ver se está tendo evolução, analisar se está tendo uma evolução. Fez um tratamento com quimioterapia, ele irá analisar para verificar se ocorreu alguma evolução, se reduziu, entendeu? Selecionar local de biópsia para tumores, guiar planejamentos radioterápicos, cardiologia e viabilidade miocárdia. Contraindicação. Meus queridos, a contraindicação continua a mesma. Falando no caso de gravidez, claro. Porque a gente sabe que dentro da radiologia, quando o paciente chega lá para fazer o exame comigo, eu digo lá no meu dia a dia, no meu trabalho, chegou uma paciente nova, eu pergunto a ela, boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius, faço a apresentação e tal, que a gente deve apresentar, explico. Pergunto se ela já realizou o exame de radiologia, no caso meu, radiologia odontológica, porque eu trabalho com radiologia odontológica. Aí eu pergunto se ela já fez esse tipo de exame, explico como que é, pergunto se ela está gestante, se for uma paciente nova, ok? Porque é uma contraindicação, a menos que o dentista, o médico, informe a paciente está gestante, mas ela necessita de realizar este exame. Então, a gente tira o nosso da reta na ressalva no princípio da justificação, porque ele está pedindo o exame. Mas é uma contraindicação no PET, a gravidez. É raro os médicos solicitarem, ok? E a amamentação também. Mas por que, professor, amamentação? Eu estou falando de elementos radioativos. Elementos radioativos que vão percorrer o corpo do meu paciente e eles serão eliminados por sudorese, eles serão eliminados pela urina e também pelo leite materno. Então, se o meu paciente, meu bebê, o bebê da minha paciente, perdão, ele mamar aquele leite, ele vai estar contaminado, sim. Mesmo porque, professor, mesmo que o FDG tenha um tempo de vida de aproximadamente 2 horas, ele vai sim ficar contaminado. Então, a gente suspende essa amamentação durante 1 dia, no máximo 2, dependendo do protocolo do médico, do clínico solicitar, para ele realizar esse exame e o meu paciente não tomar esse leite contaminado. Ok? Exames. Como outros exames de medicina nuclear, né? Um exame, nós vamos injetar o radiotraçador, que é o FDG, o dióxido de glicose, juntamente com o flúor radioativo dentro do meu paciente. O paciente vai ficar deitado, lembrando que o meu paciente ele não pode sentir frio, porque se ele sentir frio, vai ativar a gordura marrom, que fica na região posterior do meu pescoço. O meu paciente quase não vai ter claustrofobia. Por quê, professor? Vocês observaram aqui que nós vamos ter 2 gantry aqui, então significa que o meu paciente ele vai entrar aqui e ele vai ficar tranquilo, vai ter um espaço, ele não vai estar totalmente fechado, entenderam? Então, fique, tranquilo de realizar esse exame, então quase não vai ter claustrofobia. Você explica, ela chama o paciente, ele entra, mostra o aparelho, eu tenho claustrofobia. Não, vem cá, você explica, informa tudo para ele direitinho, entendeu? A duração do exame é uma duração de aproximadamente de 2 horas. Mas nós falamos 3 horas para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema. Às vezes o médico quer uma imagem tardia, entendeu? Então isso vai depender de paciente para paciente. Então é bom a gente deixar 3 horas, tá certo? A gente informa o meu paciente, se a gente tiver um aparelho, vai ser geralmente 5 pacientes por dia que nós iremos realizar. Nossa, professora, só isso, só isso. Vocês têm que ver o trabalhão que é lá no dia a dia, né? Nossa correria lá. 5 pacientes é muita coisa para o PET-CT. Meu paciente ele deve estar de jejum de 6 horas. Ah, professor, se meu paciente vai fazer o exame 8 horas da manhã, ele vai acordar 2 horas, sei lá, da manhã para alimentar e fazer? Não.
Então, por isso, no mínimo 2 horas. Então, o que que a gente pede para esse paciente para que ele alimente normal durante a noite e ele faça o quê? E ele fique em jejum, alimento normal durante a noite, e ele acorda, ele não come mais nada. Porque eu preciso que a glicemia do meu paciente, que a glicose do meu paciente esteja baixa, entendeu? Porque eu vou injetar um dióxido de glicose. Então ele é um análogo da glicose, ele não pode, ele tem avidez com a glicose, então ele não pode, se eu tiver uma glicose alta, ele vai ter uma competição ali, vai atrapalhar no meu diagnóstico da minha imagem. A gente tem que preencher uma ficha de anamnese, perguntando para o meu paciente se ele está de jejum, qual foi a última hora que ele comeu, se ele já realizou esse tipo de exame, se ele trouxe as imagens, qual que é a indicação, se é CA, se é CA de quê, onde que se ele já fez cirurgia, se ele já teve, onde que ele foi feito essa cirurgia, entendeu? Quando a gente pergunta onde que ele foi feito, qual local do corpo. Porque já teve gente uma vez que eu fui perguntar, para preencher na ficha de anamnese, onde você fez onde você fez. Olha só, eu pergunto, o senhor já fez quimioterapia, radioterapia? Ah, sim, já fiz radioterapia. Onde você fez? Eu quero saber do local, no corpo do meu paciente. Se foi no cervical, na mama, aí meu paciente vira e fala assim, fiz no oral do Gil Jorge. Já aconteceu isso. Então você pergunta para o seu paciente onde que ele foi feito, né? Essa radioterapia, é importante a gente anotar essas informações. Então, o que a gente vai ter? A gente faz o momento da injeção. Primeiro, meu paciente chega na clínica, eu vou colher as informações do meu paciente, né? Colher todas as informações na minha ficha de anamnese. Eu vou levar ele para uma sala separada, restrita. Nessa sala, eu vou dar uma garrafa para ele de 1 litro e ele vai ficar bebendo. Lembrando que o meu paciente não pode se movimentar durante a estadia dele lá dentro da clínica, durante a gente estiver lá, porque a gente não pode ter uma captação muscular. E o meu paciente também não pode sentir frio, para não ativar a gordura marrom, atrapalhando aí na minha imagem, como eu disse para vocês. Está de jejum e tal, beleza. Levei ele para a sala e vou dando água para o meu paciente. Depois eu levo ele para o meu local específico para injetar, funcionar a veia dele, injetar o radiofármaco dentro do meu paciente, deixo a veia funcionada ali, beleza. Aí depois eu vou lá, injeto o FDG no meu paciente, vou pedindo ele para beber água e indo ao banheiro todas as vezes que ele sentir. Lembrando que antes dele entrar na sala, eu preciso que ele esvazie a bexiga também. Por quê, professor? Para a gente não ter um falso positivo. E a bexiga ali, como ela vai ter captado o FDG, tudo ali, a bexiga fica todinha branca, então pode dar um falso positivo. Então a gente pede ao meu paciente para eliminar toda a urina antes de entrar na sala. Ele entrou dentro da sala, a gente realiza o meu exame. Aí aqui eu coloquei para vocês como que funciona para a gente ter uma noção, uma ideia de como que é realizado os exames, tá bom? O paciente recebe uma injeção de glicose marcada com dióxido de glicose, que no caso é o FDG. Depois de 60 minutos, submeter a uma TC, uma tomografia computadorizada. Esse é o tumor do meu paciente, né? O PET scan capta os sinais de radiação emitido pelo elemento radioativo, transformando em imagens, determinando em um local acentuado. As células tumorais apresentam metabolismo acelerado, elas são aceleradas, elas necessitam de mais glicose. Então, é onde que ela vai acumular mais glicose naquela área. Então, como ela acumula mais glicose, a gente vai ter mais FDG ali também, que ele vai ficar ali todo aglomerado naquela área, então a gente descobre que naquela região
tem um tumor, tem alguma coisa, entendeu? Então, meus queridos, basicamente é assim que funciona o PET-CT, ok? Vamos seguir. Os riscos. Os riscos à radiação emitida são muito baixos que a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza radiotraçador, como eu estou dizendo, há mais de décadas. E o que acontece? O meu FDG, o meu dióxido de glicose, juntamente com o flúor radioativo 18, FDG 18, ele é marcado, ele é separado, ele é marcado em picogramas, então é muito baixo. Se comparado, por exemplo, a amoxicilina, a aldipirona, que é 500 miligramas, é muito grande. Então, por isso que a gente não tem quase reações alérgicas ao FDG, por ele ser separado em picogramas. E a injeção ela pode causar um pequeno desconforto e tal, essas coisas que a gente já sente, né? Vermelhidão e tal na área. Então é tranquilo, isso aí não é coisa de outro mundo. Então, é um dos grandes pontos positivos que a gente tem, né, do FDG, que ele não ocorre reação alérgica a medicamento, ok? Só voltando uma questão aqui, aqui no meu paciente, cadê? Verificar a glicemia do meu paciente. Eu preciso que a glicemia do meu paciente não esteja acima de 180, que o protocolo europeu exige até 180. 200 o americano já exige, se não me falha a memória, se eu estiver confundindo eles dois. Mas o brasileiro a gente utiliza 180, então a gente vai verificar se essa glicemia está acima de 180, a gente não realiza o exame, ok? Só fiz essa observação, abre os parênteses, fecha os parênteses, ok? Bora lá. Então vamos lá. As doses. A dose efetiva numa tomografia computadorizada normal, quando eu vou realizar, ela é de 1 a 20 milisievert, dose efetiva. E a dose efetiva do meu PET, ela pode variar de 1 a 10 milisievert. Agora uma perguntinha que eu faço a vocês. Somados... seria aqui, gente. Somados essa técnica. Todo dia alguém me assusta aqui. Incrível isso, né? Ela foi assim, mas tudo bem. Voltando à nossa aula. Somada essa técnica do PET com a tomografia, ela pode expor a quantos milisievert? Gente, todas as aulas minhas, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e a caneta. Vocês estão em casa, vocês podem pausar, parar essa aula, voltar se ficou com dúvidas, se persistiu a dúvida, manda mensagem. Entre em contato comigo, porque é para a gente sanar se vocês não tiverem essas dúvidas. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar 20 milisievert mais 10 milisievert. Nós vamos ter uma exposição de até 30 milisievert, ok? Beleza. Doses baixas. Quais que são os profissionais, professor, que trabalham na área de, não só de medicina nuclear, mas do PET? A gente tem um médico nuclear, que o médico nuclear, ele, assim como lá na medicina nuclear, ele lauda os exames de PET, de cintilografia, ele também irá laudar os exames de PET-CT, o médico nuclear. E o físico médico, que ele vai ser responsável pela supervisão, pelo treinamento, receber as doses de radioproteção, mas também o tecnólogo pode fazer isso. O enfermeiro, cálculo de dose. O enfermeiro, ele vai ser responsável por pulsionar a veia, preencher a ficha de luminéres, coisas que a gente pode fazer. O técnico posiciona, realiza o exame como tecnólogo. E o farmacêutico, ele será responsável pela radiofarmácia. Como eu já disse para vocês lá na medicina nuclear. Ele vai separar os kits, fazer a marcação dos meus radiofármacos, deixar organizadinhos para que seja injetado. Ok? Tá tranquilo? Então vamos seguir.
Aqui eu coloquei o ciclotron. O ciclotron, até alguns anos atrás, ele ficava nas mãos da União. Então, depois de um certo tempo, acho que 2012, 2006, não me recordo bem, ele passou para o particular. Então, aqui mais próximo de Goiânia, de Séries, a gente tem o DF, que é a Vila Lobos, que é responsável, que também tem um ciclotron responsável, mas a gente tem vários locais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Ceará, vários lugares no Nordeste, no país, que tem ciclotron, Rio de Janeiro, Minas, né? Que tem ciclotron também, fazendo com que se propague mais essa nova tecnologia, que é o PET-CT. Então, o PET, CT, a gente vai injetar elementos radioativos, que é o radiofármaco, né? Esse radiofármaco, prefixo rádio, a linha de português aí, será o flúor 18, né? Juntamente com o fármaco. Esse fármaco será o dióxido de glicose, ok? Então a gente fala o radiofármaco, que é exemplo FDG, flúor 18, flúor 18 juntamente com dióxido de glicose. Então, é uma solução límpida, incolor, o flúor 18, a administração será intravenosa, não tem conservantes, pH de 5,5 a 7,5. Aí eu coloquei para vocês terem chamam a atenção aqui. Uma dose, 20 milisievert. Duas doses, 50 milisievert. E 3 doses ou mais, 92 milisievert. Uma dose, 20 milicurie. Eu falei milisievert, né? É milicurie, gente, perdoa. 20 milicurie, uma dose única. Duas doses, 50 milicurie. 3 doses, 92 milicurie. Corrigindo aí. Ok? Bora lá. O que é tempo de meia-vida? Eu sempre pergunto, eu acho que vocês vão decorar, acho ótimo, maravilhoso, vocês saírem do curso sabendo isso. Tanto que eu falo, né? O que é o tempo de meia-vida, meus queridos? É o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos se decaiam. Cada elemento radioativo tem um tempo de meia-vida. O flúor 18 mesmo, ele chega a ter quase 2 horas de tempo de meia-vida, que é o elemento radioativo que a gente utiliza. Então a gente tem o TecNes 99, eu chamo a atenção que é um elemento radioativo, como vocês já sabem, mais utilizado na medicina nuclear. Tempo de meia-vida de 6 horas. Professor, vou te fazer uma pergunta aqui. Qual que é a pergunta que você vai me fazer? Tem outro elemento radioativo que eu posso fazer a utilização dele? Nós temos o carbono. O carbono a gente pode fazer a utilização dele, só que ele tem um tempo de meia-vida de 20 minutos. É muito rápido. Então é um problema a gente ter. É bom, é. A PUC do Rio Grande do Sul, ela tem ele, ela faz a utilização dele. Não sei se é o Albert Einstein, São Paulo, que utiliza também, me falha a memória. Mas a gente também pode fazer. Não é só o flúor 18, mas a gente tem outro também. Então a energia dele é de 511 e a gente tem aqui um tempo de meia-vida de 2 horas. O cobalto 60 que a gente utiliza lá na radioterapia, né? Uma energia de 136, um tempo de meia-vida de até 5,5,2, 5,5 anos. Ok? O iodo 131, energia de 364, um tempo de meia-vida de 8 dias, que a gente utiliza na radioiodoterapia. Mais uma vez, aqui, gente, nós estamos mostrando para vocês uma seringa. O que a gente pode olhar nessa imagem, além dessa luva super estilosa dourada? Perdão. E a gente pode observar que a gente vai ter um capsulador aqui de seringa, que ele vai fazer o quê? Que ele vai proteger a gente da radiação. Como no FDG, a gente vai utilizar o tungstênio, né? Porque a gente não pode utilizar emissores de pósitron com chumbo, né? Porque a gente acaba gerando uma radiação característica. Então a gente vai estar utilizando o tungstênio aí, ok? A radiofarmácia, onde será separada os meus kits. Então, a gente está aqui com a radiofarmacêutica fazendo separação de kits. Nós temos aqui riômetro, gerador de molibdênio, ok? As limitações. Esse exame, ele é feito em 1 hora.
Esse aqui eu já falei para vocês, né? Tá tranquilo. A radioproteção. A radioproteção, na medicina nuclear e no PET também, a gente, além de utilizar o dosímetro, né, no meu região do tórax, eu vou utilizar também as pulseiras para me fazer a minha radioproteção, porque eu vou estar sempre manuseando as mãos. Então, as extremidades vão acabar tomando mais radiação. Então, a gente precisa de ter esse controle também, ok? Das extremidades. Os tipos de áreas, nós temos áreas controladas, áreas supervisionadas e áreas livres. As áreas livres é recepção, as áreas controladas onde a gente irá realizar o exame, injetar. Aqui é essa sala onde meu paciente vai ficar deitado lá no PET, lá antes de entrar na sala do PET, para ele ficar descansado bebendo água e quando ele sentir vontade ir ao banheiro. Lembrando, falando na questão de banheiro, nós não podemos usar o banheiro dos pacientes. Lembra que eu falei para vocês que o elemento radioativo é eliminado pela urina. Então, como ele é eliminado pela urina, meu paciente vai ao banheiro e vai ficar ali tudo contaminado. Não vamos realizar isso. Beleza? Aplicações clínicas, diagnóstico diferencial de demência, depressão dos idosos, pré-cirúrgico de doença, epilepsia, morte cerebral, neuropsiquiatrias após traumatismo encefálico, Parkinson, Alzheimer, ok? Daí eu coloquei para vocês algumas imagens, a gente tem aqui imagem de tomografia computadorizada, nós temos aqui dois. Aí nós temos a fusão aqui do PET, né? A gente já vai ter o PET, nós teremos áreas hipercaptantes, né? As áreas hipercaptantes e áreas hipocaptantes. As hipercaptantes, onde estão aqui em amarelo, laranjado, eu sou daltônico, né? Eu confundindo, cortes axiais. Ok? Coloquei a nível de curiosidade para vocês observarem como que fica essas imagens. E a gente fala agora sobre a questão da nanotecnologia. Eu vou deixar no vídeo para vocês, porque é uma realidade a nanotecnologia, né? Uma nova tecnologia que a gente tem evoluindo aí dentro da radiologia. E eu vou deixar esse vídeo para vocês e uma atividade. A nanotecnologia está na medicina, na eletrônica, na ciência, na computação, na engenharia de materiais e na radiologia e na área da médica também, ok? Daí, então, eu vou deixar alguns vídeos para vocês e essa questão, né, quais são os pontos positivos e os pontos negativos da inteligência artificial. Meus queridos, a nossa aula encerra por aqui. Eu quero desejar para vocês bons estudos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Se quiser também pode revisar a aula, se caso perdeu alguma coisa ou se eu falei rápido, ok? Então, desejo para vocês mais uma vez bons estudos, fiquem com Deus e até logo, até a nossa próxima aula.